Imagina a seguinte cena. Você recebe as maiores profecias da história, diretamente do Criador. E aí vem o balde de água fria. Você não pode entender o que elas significam. Frustrante, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Daniel. Mas calma, porque Deus tinha um plano incrível. Esse livro não ia ficar fechado para sempre. Ele seria aberto na geração certa. E acredite ou não, essa geração somos nós. Bem-vindos ao nosso resumo da lição Daniel 12 e Apocalipse 10, a história do livro que foi aberto em 1844. Sabe aquela agonia de ter um segredo nas mãos e não saber o que fazer com ele? Pensa na imensa curiosidade. Daniel recebeu visões extraordinárias sobre o futuro do nosso mundo. Reinos caindo, os eventos finais da história, tá tudo lá, nos capítulos de 7 a 12 do livro dele. Mas o próprio Daniel admitiu, eu ouvi, mas não entendi nada. E quando ele foi perguntar o significado para o anjo, bom, a resposta do céu foi, no mínimo, de cair o queixo. A explicação completa simplesmente não foi dada para ele naquele momento. Mas por que Deus faria isso? O motivo está lá em Daniel 12, versículo 9. O anjo vira para ele e diz, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Percebe o detalhe? O livro não foi selado porque a verdade tinha que ficar escondida 7 chaves para sempre, nada disso. Ele foi selado porque a compreensão profunda daquelas profecias estava guardada por uma geração muito específica. A autora Ellen White, no livro Profetas e Reis, acerta na mosca quando diz que essas profecias dizem respeito ao tempo exato em que a gente vive hoje. Literalmente, o livro foi selado lá atrás, especialmente para a nossa geração. Agora, você deve estar se perguntando, tá, mas como a gente ia saber quando esse tal tempo do fim ia começar? Quando que esse lacre seria finalmente rompido? Olha, a resposta é um verdadeiro código histórico. Deus não deixou a abertura desse livro ao acaso. O destrancamento dessas profecias estava amarrado a uma contagem regressiva matemática muito precisa, com marcos históricos inconfundíveis para a humanidade. E como a Bíblia é o seu próprio intérprete, se a gente olhar a matemática profética, é simplesmente fascinante. Existem 5 expressões bíblicas diferentes que apontam sem tirar nem pôr para o mesmo período. A gente tem tempo, tempos e metade de um tempo, depois temos 42 meses e também 1260 dias. Se a gente aplicar aquele famoso princípio profético de dia a ano, que tem uma super base nas escrituras, todas essas expressões matemáticas convergem para exatamente a mesma coisa, 1260 anos literais. Essa é a chave de ouro que destranca o nosso cadeado. E quando a gente sobrepõe essa matemática à nossa história mundial, as peças do quebra-cabeça se encaixam de um jeito assustadoramente perfeito. Esse período de 1260 anos começou lá em 538 d.C., com a supremacia papal. Aí você conta exatos 1260 anos para frente e adivinha onde a gente vai parar? No ano de 1798. Um ano que foi um verdadeiro divisor de águas. Foi quando o Papa foi feito prisioneiro pelas tropas do exército de Napoleão. Esse marco, 1798, encerra aquele período profético e dá o start oficial no tempo do fim. É bem aí que aquele livro de Daniel, trancado por mais de 2 milênios, começa finalmente a ser aberto. E isso nos leva a uma das cenas mais espetaculares de todas, lá em Apocalipse capítulo 3. João vê um anjo todo-poderoso descendo do céu. E olha, o espírito de profecia nos diz que esse anjo é o próprio Jesus Cristo. Mas presta atenção no detalhe que muda tudo. Ele não traz um livro fechado. Ele traz na mão um livrinho aberto. Aquele exato livro que foi selado nos dias de Daniel agora está escancarado para o mundo. O mistério foi destrancado, preparando o terreno para um movimento gigantesco que ia culminar no ano de 1844. Só que, gente, viver e pregar essa mensagem não ia ser só maravilhas. O anjo manda João comer esse livrinho e avisa, olha, vai ser doce como mel na boca, mas vai amargar o ventre. Isso descreve perfeitamente a montanha-russa emocional que aqueles primeiros pioneiros viveram. A parte doce foi a esperança gloriosa. Eles estudaram essas profecias que tinham acabado de ser abertas e acreditaram com toda a força do coração que Jesus voltaria à Terra em outubro de 1844. A alegria era indescritível. Mas, então veio a parte amarga. A data chegou, o dia passou e o Salvador não desceu nas nuvens. Isso ficou conhecido como a Grande Decepção. Imagina a dor, a confusão e as lágrimas de quem esperava Cristo com tanto amor. Mas, e esse é o ponto alto da nossa história, a profecia não falhou. Aquela decepção não foi o fim da linha, foi só o começo do movimento. O desapontamento forçou o pessoal a voltar para a Bíblia e estudar ainda mais fundo. E a descoberta foi um verdadeiro alívio. Houve um erro de destino.
não um erro de cálculo. Os 2.300 dias proféticos realmente terminaram em 1844. Mas o santuário que seria purificado não era a terra, e sim o santuário celestial. Foi ali que começou o juízo investigativo. Daquela experiência super amarga, nasceu uma compreensão brilhante e uma missão novinha em folha. O anjo diz em Apocalipse 10, importa que profetizes outra vez. Ou seja, o movimento tinha que continuar, agora com uma mensagem claríssima e um propósito global. E é lindo ver como essa jornada, de um livro totalmente trancado na antiguidade, até uma mensagem pregada para o mundo inteiro hoje, nos traz uma promessa espetacular. O próprio livro de Daniel, lá no capítulo 12, diz o seguinte: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. É de arrepiar. Essa promessa atravessa os séculos e conecta aquele profeta lá do passado com você, comigo, com cada um de nós que hoje dedica a vida a abrir a Bíblia, compartilhar a verdade e ensinar a justiça para os outros. Pensa bem, o livro que ficou trancado a 7 chaves por milênios hoje está escancarado bem na nossa frente. Aquele entendimento que foi negado aos reis e aos profetas do passado é agora o nosso grande privilégio. Então a pergunta que fica para a gente é essa: o livro foi reaberto. Será que nós estamos prontos para iluminar o mundo com essa verdade na nossa geração? Essa é a história do nosso passado, mas acima de tudo é a missão inadiável do nosso presente. Mergulhar nessas profecias não é só aprender história, é abraçar de vez um propósito eterno. E aí, vamos juntos nessa missão?